Em Daniel, capítulo 6, conta a história de como Daniel foi parar na cova dos leões. Daniel, ele tinha se destacado muito no rei. A partir do momento que ele esteve no rei de Nabucodonosor e dos reis em diante, ele se destacou muito. E o rei Dário colocou Daniel como um dos presidentes ali para cuidar da administração do reino, né? Aquelas pessoas que administravam o reino, e Daniel era um dos presidentes ali. Tinham 3 presidentes e Daniel era um deles. Mas aquelas pessoas ali, tanto os príncipes como os outros 2 presidentes, estavam procurando motivos para acusar Daniel. Porque o rei Dário gostava de Daniel, via que Daniel tinha algo diferente, né? Porque Daniel tinha o Espírito de Deus nele. E aí o rei Dário queria colocar Daniel como o principal. Mas aqueles homens queriam acusar Daniel de todas as formas, mas eles não achavam motivo para acusar Daniel. Então eles queriam que algo relacionado a Deus. E aí foi que eles perceberam que Daniel tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel ia para os seus aposentos e orava. E eles, observando isso, disseram: vamos fazer o rei fazer uma lei que não permita que nenhum homem ore a outro Deus, nem outros homens que não sejam o próprio rei. E eles falaram essa ideia para o rei, e o rei gostou, né? Por conta de ser um homem importante, ele achava que não tinha ninguém acima dele. E aí o rei Dário assinou, colocou o seu selo real. E depois que coloca o selo real, esta lei não pode ser mais mudada, mesmo que seja a vontade do rei, não pode mais mudar. E foi quando Daniel ficou sabendo dessa lei. E a primeira coisa que Daniel fez foi ir para os seus aposentos orar. E o quarto, né, onde Daniel ficava, tinha janelas e as janelas estavam abertas. E aí aqueles homens viram Daniel orando e foram depressa contar para o rei. E o rei, quando ficou sabendo, ficou muito triste, porque o rei gostava de Daniel. Mas o rei disse para Daniel, no versículo 16, ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Aí o rei Dário mandou colocar Daniel na cova dos leões e disse essas palavras para Daniel, porque ele sabia que Daniel servia a um Deus e eles tinham fé de que esse Deus livraria Daniel. E foi o que aconteceu. Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus não permitiu que Daniel tivesse um arranhão. Os anjos ali cuidaram de Daniel e não permitiu que ele fosse devorado por aqueles leões. E o rei Dário ficou muito apreensível, passou a noite sem dormir, enjoou, não quis comer nada, não quis música no seu quarto. E quando amanheceu, ele correu depressamente para a cova dos leões para ver o que tinha acontecido. E aí ele fala lá no versículo 20: e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. E o rei ficou muito feliz porque Daniel tinha saído dali sem nenhum arranhão. E aí o rei estava chateado com aqueles homens que induziram ele a fazer essa lei, e foi eles jogado na cova dos leões. E aqueles acusadores de Daniel não chegaram nem ao final da cova. Ou seja, existem pessoas assim como esses homens que acusaram Daniel. Pessoas que se incomodam com os cristãos. Cristão não pode ir para a igreja, que as pessoas ficam incomodadas, não podem louvar, não podem evangelizar, não podem orar. Se a gente prega nas redes sociais, a gente é fanático, só fala de Deus. Tem pessoas que estão se incomodando com a nossa vida cristã. Existem muitos lugares que os cristãos são perseguidos, e aqui também não é diferente. Somos perseguidos, não em formas de leis, mas nós sabemos que isso é uma questão de tempo. Muitas pessoas querem proibir a gente de evangelizar, de falar de Deus, de andar com a Bíblia. Então nós temos que aproveitar, né, e estarmos na presença do Senhor enquanto é tempo. E quando chegar as horas difíceis, que possamos ser como Daniel, não deixar de buscar a Deus, não deixar de orar por conta de lei,
mas que possamos ter essa certeza de que Deus, Ele vai cuidar de nós. Enquanto estivermos obedecendo a sua palavra, enquanto estivermos fazendo a sua vontade, Deus, Ele vai cuidar da gente. E essas pessoas que nos acusarem, essas pessoas que nos perseguirem, elas irão ter a justiça de Deus. Pode ser que a justiça daqui da terra falhe, mas a justiça de Deus, ela nunca falha.